Bom, um outro exemplo, né, é uma partícula que está sujeita a uma resultante viscosa, né, uma força resultante viscosa que varia com o quadrado da velocidade. A pergunta é a mesma, né? Achar a velocidade em função do tempo e o deslocamento em função do tempo. Considerando que em t igual a zero, a partícula passou pela origem com velocidade v0. Bom, não vou estar sempre comentando detalhes do cálculo, mas sim as principais passagens, né? Senão a gente alonga demais os vídeos, ok? Bom, o importante, como eu disse no problema anterior, é escolher de forma correta a direção, o sentido do eixo, né, que eu vou considerar, da velocidade, da força, para que o cálculo seja efetuado de forma correta. Desculpa. Se a força é viscosa, né, dissipativa, então ela vai estar sempre contrária ao movimento para esses casos que a gente está estudando aqui. Então, se eu considerar, né, a direção x e o sentido positivo, né, do deslocamento da minha partícula, então a força vai estar apontada na direção contrária. Se eu escolher que a partícula está se movimentando no sentido negativo do eixo x, né, com velocidade inicial v0, então a força vai estar apontada no sentido positivo do eixo x, ok? A gente pode escolher tanto um quanto o outro, né? Vamos começar escolhendo, ou melhor, vamos escolher essa aqui por ter o sinal negativo. Então eu posso escrever que a variação, né, da velocidade da partícula está relacionada à força viscosa do tipo bv². Lembra que era proporcional à velocidade ao quadrado. Proporcional coloca uma constante de proporcionalidade b, ok? Bom, feito isso, né, vou passar o dt para o lado de lá, o v² para baixo, né, vou resolver os dois lados da integral. O lado de cá a gente já resolveu quando a gente comentou forças que dependem da velocidade, certo? E feito essa integração, tá aqui com detalhes, eu vou encontrar que a velocidade é v0m dividido por m menos v0bt. Ok? Então eu encontro a velocidade em função do tempo, né, da massa, obviamente, e da velocidade inicial. Lembrando que o tempo inicial também a gente considerou como sendo zero, certo? Senão apareceria um t menos t0 aqui em algum lugar, certo? Essas considerações são importantes porque isso resume, ou não resume, mas simplifica nosso problema às vezes de forma crucial, que nos permite achar uma solução analítica ou não. Ok? Então é sempre conveniente fazer essas escolhas. Bom, se eu tenho a velocidade da mesma forma, né, vou escrever a velocidade como dx dt, vou, né, separar a parte que depende de x ou do tempo de um lado, junto com o dt, e vou resolver essa integral. Né? Detalhes a gente pode ver aí, qualquer coisa dá um pause, continua, e a gente vai chegar como resultado que x de t é igual a menos m sobre b, ln de 1 menos bv0 sobre mt. Ok? Então eu achei a expressão para a velocidade e para o deslocamento em função do tempo. Ok? Veja que aqui apareceu, né, o sinal negativo, né? Isso nada mais é porque a gente escolheu, né, o sentido de movimento da partícula para x negativo. Então ela está se deslocando no x negativo, então aparece um sinal negativo por causa da escolha que a gente fez, ok? Bom, é isso, né? Para esse problema, né, eu não vou considerar mais nenhum comentário e vou para o exemplo seguinte, que é um pouquinho mais detalhado, ok?
Bom, o próximo problema é o seguinte, é um problema clássico também. Uma partícula é solta de certa altura em relação ao solo. Ok? Tá aí tudo bem? Se a força resistiva é diretamente proporcional à velocidade, então vai ser uma constante vezes a velocidade, encontre V de t e x de t, certo? Esse problema já tem um adicional, que é a força gravitacional. Então, para considerar a força gravitacional além da força de viscosidade, nós temos que considerar que a altura é muito menor do que o raio da Terra, então significa que a gente está na superfície da Terra ou numa região onde a força gravitacional é constante, certo? Então o meu G ele não varia. Se esses valores é da ordem do raio da Terra, então eu tenho que considerar também que a aceleração está variando com o deslocamento, com a altura. Bom, a segunda é supor que a densidade do meio não se altere, ou seja, a minha constante multiplicativa é constante, certo? Novamente, isso é uma consideração importante porque isso vai simplificar o nosso problema, ok? Bom, então o esquema, mais ou menos, do problema seria mais ou menos isso. Eu tenho uma partícula que está caindo com força-peso, ela é solta, abandonada de uma certa altura, ela começa a cair por causa da força gravitacional, mas contra o movimento eu tenho uma força viscosa do tipo B vezes menos V, ok? Então a força resultante dessa configuração vai ser menos mg, ok? Lembrando que a força gravitacional está apontada na direção contrária do eixo que eu escolhi, mais B menos V, ok? Então, que vai me resultar FV, que é igual a menos mg menos BV, ok? Bom, o resultado, como o procedimento de cálculo é interessante, mas não tanto quanto o seu resultado. Então eu vou fazer seguindo os mesmos passos. No caso aqui eu vou dividir todo mundo por m para simplificar, então fica dv dt, que é igual a menos g menos b sobre mv. Aí eu posso chamar, já que são duas constantes, chamo de c, ok? Vou passar o dt para o lado de lá, integrar dos dois lados, e aí posso fazer por substituição e resolvendo essa integral, então eu vou ter como resultado que a velocidade dessa partícula que cai em queda livre, sujeita a uma força contrária, do tipo viscosa, é menos mg sobre b, 1 menos a exponencial de menos b sobre mt. Veja que esses resultados são parecidos, lembrando que a força também é parecida, ok? Bom, agora algumas análises interessantes do problema, certo? Bom, a primeira delas é, se olhar para essa expressão, para tempos muito longos, esse termo desaparece, ok? Sobrando só essa quantidade. Significa que a partícula alcançou uma velocidade estável. E essa velocidade a gente chama de velocidade terminal, ok? Isso é equivalente a dizer que o argumento da exponencial é muito maior do que 1, então significa dizer que bt sobre m é muito maior do que 1, significa que t é muito maior do que m sobre v, ok? Então o tempo onde ela alcança essa velocidade terminal vai depender da razão de m sobre b, ok? Só para fazer uma comparação, uma gota de chuva demora alguns segundos para alcançar a velocidade terminal, enquanto uma bola de tênis demora um pouco mais, ok? Então a razão da massa pela constante
que multiplica a velocidade, né, ou seja, a intensidade dessa força resistiva, é maior ou menor, dependendo do caso, ok? Outro resultado interessante é o seguinte: quando a velocidade, ok, ela atinge a velocidade terminal, a partir dali ela se mantém constante, correto? Bom, se isso é verdade, significa que a força resistiva é em módulo igual à força-peso. Significa que a velocidade parou de variar. Significa então que a aceleração é igual a zero, certo? Isso é ótimo para os paraquedistas, né? Porque senão eles continuariam é, sendo acelerados até chegar ao chão. Isso não seria bom. É interessante alcançar uma velocidade terminal o quanto antes possível para descer com uma velocidade constante, ok? Então isso é o que define, né, no caso do paraquedista, a velocidade com que ele vai chegar ao solo, certo? Bom, feito isso, a gente tratou os casos para tempos grandes, ok? Para tratar dos casos para tempos curtos, a gente pode desenvolver, né, a solução em série de Taylor, ok? E aí a série de Taylor, né, já conhecida, pode ser representada como V aplicado no ponto zero mais d de dt de V aplicado em t igual a zero, que multiplica t menos dt, mais as, as, os termos de ordem superiores, né, ao quadrado e assim por diante. Então, fazendo a primeira derivada, né, a gente vai obter menos g, ok? Aplicando no tempo t igual a zero. Fazendo a segunda derivada, ou a derivada do resultado que a gente obteve aqui, a gente vai encontrar gb sobre t. Se eu voltar esses resultados aqui, nesta expressão, então eu vou obter v de t, que é igual a v0, menos gt, mais gbm t quadrado sobre 2, mais os termos de ordem superior, ok? Bom, como a velocidade inicial é zero, ela foi abandonada, então o resultado seria v de t, que é igual a menos gt, mais gv sobre mt quadrado, ok? Então, para tempos curtos, né, ou seja, t muito menor do que 1, o termo menos gt ele vai dominar, ou seja, no início, né, a gravidade está fazendo o principal papel, né, já que ela não alcançou velocidade suficiente para que a força resistiva aumentasse também proporcionalmente a sua velocidade, ok? Então, né, basicamente, quando para tempos curtos a gravidade é dominante e para tempos longos a resistividade que é dominante, até se igualar à força gravitacional, ok? E o gráfico, né, da função seria mais ou menos assim, em função do tempo, ok? Bom, feito isso, a gente pode obter então a função horária do movimento, ok? Lembrando que agora, né, não é em x, é em y, certo? E o movimento está no sentido contrário de y, ok? Vou fazer o mesmo procedimento, resolver a integral, né? Se eu quiser eu posso substituir y0 pelo h, e aí como resultado eu vou encontrar que o deslocamento na altura vai ser h menos mg sobre b vezes t, mais um m quadrado sobre b quadrado g, que multiplica 1 menos exponencial de menos b sobre mt, ok? Então, o deslocamento, né, dá uma expressão um pouco diferente da velocidade, mas eu consigo determinar a posição da partícula para qualquer tempo que o evento ocorra, ok? E aí eu tenho a solução completa, né? A velocidade e o deslocamento da partícula em função do tempo. Lembrando que a força é proporcional à velocidade, ok? Bom, é isso por enquanto.